Outro elemento que é extremamente importante, né, e ele tem um sintoma muito particular, extremamente interessante, é o potássio, né? O sintoma clássico para deficiência de potássio, que acontece ou solos mais arenosos ou solos com baixo pH, é essa necrose da borda, né? A necrose da borda, ela é o sintoma clássico do acúmulo de poliaminas. Então, geralmente, o que nós temos? Nós temos um acúmulo de potássio ou por um acúmulo de poliaminas, porque a planta não conseguiu translocar esses compostos contendo aminas para serem degradados, esses compostos acabaram se acumulando na borda da folha, e esse acúmulo dessas aminas, ou seja, compostos ricos em nitrogênio, causa necrose da borda do tecido. Então, esse é o sintoma clássico da deficiência de potássio. Né? Então, essa característica é importante justamente para nós entendermos que esse tipo de sintomas, se tu tiver isso na tua lavoura, nós temos um sintoma, uma área deficiente em potássio, e talvez, se for início do ciclo, a gente ainda consegue contornar. Né? Então, esse é o padrão de deficiência de potássio. Uma questão interessante do potássio, né? Potássio, a grande maioria do potássio, se nós pegarmos, por exemplo, esse gráfico aqui, por exemplo, ele indica justamente isso aí, ó, o ciclo da cultura, né? Esse gráfico aqui, por exemplo, ele é para soja, mas é o mesmo padrão para milho, por exemplo. Quando a planta ela chega mais ou menos no período de florescimento e começa a surgir as flores, essa linhazinha azul aqui são as estruturas florais, né, e que vão ser frutos. Se nós olharmos quando inicia aqui a produção de flores, que se tornarão frutos, existe a redução da concentração de potássio nas outras partes da planta. Ou seja, a planta começa a remobilizar potássio para fazer enchimento de grão. Tá? Então, ela reduz potássio em outras partes para poder absorver, né, translocar em encher grão. Uma questão interessante, que nós olharmos aqui, ó, quanto por cento do potássio mais ou menos foi remobilizado? Em torno de 80%. Então, quando chega no período de florescimento, culturas como soja, milho, elas acumularam já 70%, 80% do potássio e elas só remobilizam para fazer enchimento de grão. Então, essa é uma questão interessante e é o que justifica, né, do porquê que eu consigo fazer adubação depois do cloreto de potássio no início do ciclo ou mais adiantado, V6, V7, e a planta ainda responder, justamente porque a planta ela remobiliza. Então, eu posso colocar no início do ciclo ou mais adiante um pouco, e essa resposta ela é positiva porque ele é um elemento de alta mobilidade. Então, essa é uma característica bem particular desse nutriente. Tá? Bom, uma questão também que é interessante nós comentarmos, né? E aqui nós já entramos no outro elemento, um elemento de baixíssima mobilidade, que é o cálcio. Tá? E o cálcio, pessoal, ele tem uma particularidade interessante. O cálcio, ele é um elemento que ele é componente estrutural da parede celular. Ou seja, se eu tiver deficiência de cálcio, provavelmente, e aí é o exemplo da nossa plantinha de milho aqui, se vocês olharem a lateral aqui, ó, né, eu tenho deformação. Essa deformação é deformação originada por deficiência de cálcio. Né? Então, a deficiência de cálcio, como ele é um elemento estrutural de parede, se eu tiver deficiência de cálcio, eu vou ter uma deformação na folha, eu vou ter um crescimento atrofiado, tá? Então, esse é um padrão interessante. Isso aqui, por exemplo, é para milho. Aqui nós temos, por exemplo, para soja. Então, a cultura da soja não demonstra essa deformação tão claramente, mas ela apresenta um bronzeamento, né? Aonde que vai ser isso? Se nós olharmos aqui essa planta de milho, nós estamos falando de uma folha nova. Por que folha nova? Porque potássio não remobiliza. A remobilização de potássio é praticamente nula. Então, por isso que a deformação e essa necrose acontece em folhas novas. E um padrão extremamente importante da gente verificar é o padrão de acúmulo do potássio, do cálcio. Notem o seguinte, olha aqui, ó, essa partezinha verde aqui, por exemplo, são folhas. Olha o acúmulo de cálcio na folha. Em nenhum momento até o final do ciclo ele diminui. Olha aqui, para comos, né, não diminui, né, para as outras estruturas não diminui.
Ou seja, em nenhum momento o padrão de acúmulo de cálcio ele representa remobilização para enchimento de grão. Ou seja, o cálcio que está no grão, ele é cálcio que a planta precisou absorver do solo para fazer o enchimento de grãos. Por isso que é muito importante o uso de calcário, manutenção do uso de calcário, porque nós precisamos de cálcio todo o ciclo, do início ao final do ciclo, ter cálcio disponível no solo. É diferente do potássio e do nitrogênio, que a planta consegue remobilizar 70%, 80% daquilo que ela absorve. Então, por isso que é importante termos cálcio sempre disponível aí nas nossas áreas. Um outro elemento que é importante, extremamente importante, e a função dele é muito conhecida, é muito clara, né, que é o magnésio. Então, o magnésio, e aqui nós vamos falar de duas funções. Primeira delas, átomo central da molécula de clorofila. Então, geralmente, deficiência de magnésio, ele está relacionado com o quê? Clorose intranerval. Então, se eu tenho clorose intranerval, eu tenho deficiência de magnésio. Uma grande questão interessante que é, o sintoma de zinco e o sintoma de manganês também é clorose intranerval. Como que eu sei se é magnésio ou se é outro elemento? Basicamente, o que acontece? Como o nitrogênio é um elemento extremamente móvel na planta e grande parte do nitrogênio está nas clorofilas, quando a planta ela degrada a clorofila para poder remobilizar nitrogênio, ela também degrada e disponibiliza magnésio. Então, geralmente, magnésio, a clorose intranerval de magnésio em folha velha. Manganês, por exemplo, zinco em folha nova. Então, essa é a grande distinção dos sintomas dessas deficiências, tá? Isso está muito relacionado com a mobilidade dos compostos nitrogenados, por exemplo, clorofila. Então, essa é uma importância dele e é uma característica interessante, né, dessa mobilização. Tá? Um outro padrão extremamente importante do uso de magnésio na planta está relacionado com o enchimento de grão, ou, de uma forma mais generalista, translocação de fotoassimilados, que obviamente vão encher grãos. Geralmente, a deficiência de magnésio, ela impede com que a planta ative bombas que possam fazer a troca, né, ou a exudação de sacarose das células produtoras, né, células, por exemplo, do mesófilo, e fazer o enchimento, né, das células do floema. Essa interação ela é extremamente importante, porque em caso nós tenhamos deficiência de magnésio, esse processo ele é impedido. Ou seja, a saída de sacarose de uma célula do mesófilo passando célula companheira e as células do floema, ele é reduzido. Consequentemente, tu tem um menor enchimento de floema e nessa relação fonte-dreno, o dreno ele sai prejudicado. Então, o magnésio ele tem essa importância extremamente grande, né, que é auxiliar, né, no enchimento dos vasos condutores, consequentemente no enchimento de grãos. Quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Assine Mais Soja agora mesmo.